Boa noite a todos. Então, nessa segunda aula de Matriz 1, eu vou estar complementando a aula do professor Rodrigo a respeito de alguns aspectos da artrologia. Coube ao Dr. Rodrigo comentar alguns aspectos principais da parte macroscópica articular, sobretudo de articulações sinoviais, e a mim coube conversar um pouquinho com vocês sobre os aspectos microscópicos, a importância de um tipo particular de articulação que a gente vai comentar daqui para frente. Talvez algumas coisas que eu vou falar já tenham sido comentadas pelo Dr. Rodrigo. Espero que sirva para entenderem melhor a situação, problema que vocês tiveram. Bom, como vocês devem ter visto com o professor Rodrigo, existem diferentes maneiras de você classificar as articulações e uma delas, a mais simples e prática, é quanto à topografia das articulações. As articulações, de maneira geral, elas podem ser classificadas quanto à localização, quanto à forma axial. Axis vem de eixo. Então, quando a gente fala em articulações axiais, a gente pensa no eixo do corpo, crânio, coluna, até a região sacrococcígea e o arcabouço costal. Enquanto que as articulações apendiculares, elas são principalmente as outras, braços, pernas, todas as outras que estão aqui pintadas em amarelo. Isso é muito útil na classificação de muitas doenças, principalmente reumáticas, que, por exemplo, algumas doenças reumáticas, elas têm um predomínio de envolvimento axial, por exemplo, de coluna lombosacra ou articulações sacroiliacas, enquanto outras são mais de predomínio apendicular, como, por exemplo, articulações de mãos, punhos, cotovelos, enfim, todas as outras que estão em amarelo. A maneira de você tentar classificar é quanto ao grau de mobilidade articular. Existem articulações que são imóveis, também chamadas de sinartroses, como, por exemplo, as suturas do crânio. Elas são inicialmente móveis até um determinado momento, quando existe o fechamento das suturas. Elas podem ser semimóveis, também chamadas de anfiartroses, em que os exemplos principais são articulações como a sínfise púbica, como a articulação sacroiliaca e as articulações que são da coluna vertebral, da porção anterior da coluna, que corresponde aos discos intervertebrais. E existem as articulações móveis, que são extremamente importantes para o nosso funcionamento, que também são chamadas de articulações diartrodiais ou diartroses, que temos como exemplo uma articulação de grande amplitude de movimento, como o joelho, ombros, quadris, pés, articulações de mãos, né, em que o eixo de movimento muda bastante. Legal? E também existe uma classificação quanto ao tipo histológico predominante, em que existem as articulações fibrosas, as fibrocartilaginosas e as sinoviais. As fibrosas, como o próprio nome diz, as articulações praticamente são feitas apenas de tecido fibroso, geralmente um tecido conjuntivo fibroso bastante denso, e corresponde principalmente à histologia das articulações imóveis, como por exemplo as suturas cranianas. Ao passo que as articulações fibrocartilaginosas, elas têm um pouco de cartilagem também, e elas estão presentes, por exemplo, nas anfiartroses, como a sínfise púbica, como os discos intervertebrais. E, na minha opinião, a articulação que ela é realmente mais complexa, uma articulação muito importante que existe tanto no esqueleto axial quanto apendicular, são as articulações sinoviais. E elas são chamadas porque elas possuem algo que as outras não possuem, que é justamente a chamada membrana sinovial, representado aqui por essa camadinha azulzinha. Essa imagem aqui representa, por exemplo, um corte sagital de uma articulação do dedo, uma interfalangiana proximal, por exemplo, em que nós conseguimos ver aqui vários tecidos, como por exemplo o tecido ósseo. Vocês veem aqui o trabeculado ósseo, né? Ele, na sua superfície, ele é revestido por uma cartilagem hialina, que é uma cartilagem articular, e no interior da articulação, exceto nas áreas onde existe a cartilagem, nós temos um revestimento interno muito importante chamado de
membrana sinovial. Essa membrana sinovial é extremamente importante porque uma das maiores funções da membrana sinovial é a produção de um líquido chamado líquido sinovial, que vai então banhar todas essas estruturas interarticulares, fazendo várias funções, não só como o facilitar do deslizamento, mas também a nutrição de tecidos especialmente avascularizados, que não têm vasos sanguíneos, como por exemplo a cartilagem articular. Além disso, a membrana sinovial ela também consegue depurar os produtos do metabolismo celular e mandar para a circulação, já que são áreas desvascularizadas, como por exemplo a cartilagem. Um outro tecido que também existe em algumas articulações sinoviais é o chamado menisco. Os meniscos são estruturas principalmente fibrocartilaginosas que têm a função principalmente de amortecimento de impacto e melhora da congruência articular. Basicamente, só existem duas articulações que temos meniscos, principalmente os joelhos. Nós sabemos que em cada joelho nós temos dois meniscos, se já estudaram isso na anatomia, menisco medial e lateral. E temos também os meniscos das articulações temporomandibulares. À exceção da cartilagem hialina, que reveste a superfície óssea, e os meniscos, todo o interior da cavidade articular de uma articulação móvel, diartrodial ou sinovial, é revestida por uma membrana sinovial. Esse roxinho aqui já é uma cápsula articular mais fibrosa, mais externa, pode corresponder também a ligamentos que servem como sustentáculos da articulação. Então, só de uma maneira de revisão, né, as articulações que são móveis são as diartroses e elas são as articulações sinoviais. Então, se nós quisermos dizer assim, classifique o joelho, o tipo de articulação, vocês vão responder, é uma articulação diartrodial ou uma diartrose, é uma articulação móvel e é uma articulação sinovial. Legal? Muito bem. A membrana sinovial era uma membrana muito, muito fina. A olho nu, muitas vezes, ela passa batido, ou por artroscopia. Muitas vezes só vai ser conseguida ver quando ela realmente está espessada por algum problema, alguma patologia. Aqui nós temos alguns padrões de membrana sinovial. As membranas sinoviais elas podem ser diferentes de acordo com a região da articulação que você vai fazer a biópsia, por exemplo. Se está na região, às vezes, próximo ao tendão, próximo à inserção de uma êntese, de uma fibrocartilagem. Nós temos aqui a primeira, que se chama a mais predominante, que é a forma areolar de membrana sinovial. Vocês veem que existem um predomínio de células, principalmente na parte mais superficial. Depois nós vamos comentar sobre esses tipos celulares. Nós vemos que existe um tecido conjuntivo abaixo da camada, dessa camada superficial, um tecido conjuntivo mais frouxo, com um certo aspecto areolar. Ao passo que o segundo é a chamada forma adiposa de membrana sinovial, ou sinóvia, em que nós vemos principalmente adipócitos. Legal? E a terceira é uma forma mais fibrosa, em que abaixo das principais células superficiais da sinóvia nós temos uma riqueza de tecido conjuntivo um pouco mais denso. Legal? Uma mesma articulação pode apresentar os três tipos de membrana sinovial em proporções um pouco diferentes. Por exemplo, nesse corte aqui nós temos um joelho. Vocês veem que se você for retirar, por exemplo, uma biópsia da membrana sinovial aqui dessa região infrapatelar do joelho, junto a essa gordura infrapatelar chamada gordura de Hoffa, vocês vão ver o que? A forma de adipócitos, né? A forma adiposa de membrana sinovial.
Já aqui em cima, vocês veem que já não tem tanto adipócitos, não tem um predomínio então mais areolar. E aqui em cima é que vocês veem a proximidade da membrana sinovial com o tecido subjacente da cápsula articular, nós já vamos ver uma membrana sinovial mais fibrosa. Muitas vezes é indistinguível a separação entre a parte mais interna da membrana sinovial com o seu tecido subjacente. Elas são meio que contíguas, ok? Mas o que mais importa a gente entender é que tipo de célula que predomina nesses três tipos. Elas podem ser diferentes pelo que existe na sua profundidade, mas a parte superficial contém células mais ou menos parecidas, e são apenas dois tipos de célula. Os livros classificam como uma célula tipo A e outra tipo B. As células tipo A, elas são muito semelhantes a macrófagos. Vocês se lembram dos macrófagos, né? Os macrófagos são células da linhagem hematopoética, eles são da linhagem monocítica, eles têm lá o seu nascimento na medula óssea e depois ganham a circulação na forma de monócitos e mais tarde, nos tecidos, eles se diferenciam em macrófagos. São células muito importantes e são bem diferenciadas, como vocês sabem, para fazer fagocitose. E não só isso, os macrófagos também ajudam muito como células também apresentadoras de antígenos. Como são células, os macrófagos, que gostam de comer e digerir bastante, são células que têm bastante lisossomo e bastante mitocôndria, tem bastantes cavidades lisossomais e muita mitocôndria para que possa digerir todo esse alimento e também para que possa mudar constantemente o citoesqueleto, fazendo aqueles prolongamentos de membrana. Foi identificado que essa célula tipo A era um macrófago de duas maneiras. Primeiro, por microscopia eletrônica, né, porque na microscopia óptica são muito semelhantes, né, e também através de um estudo de imunistoquímica. Todas as nossas células elas têm receptores de membrana chamados de CDs, ou grupos de diferenciação. Os mais famosos devem ter ouvido, né, nos linfócitos CD4 e CD8, os linfócitos CD4K em quem tem HIV com AIDS. Né? Não é só nos linfócitos que tem os CDs, em todas as nossas células existem esses grupos de diferenciação, ou clusters de diferenciação. E não é diferente nos macrófagos. Então a gente consegue, através de recursos de imunistoquímica, fazer microscopia com imunistoquímica para identificar. É bem interessante. Então, uma coisa interessante é que o macrófago ele não é tão presente assim numa sinóvia normal. Mas quando a sinóvia ela está inflamada, quando ela está com algum processo infeccioso ou inflamatório não infeccioso, o número deles aumenta bastante. A segunda célula, que é a mais frequente, a que tem maior proporção, é uma célula chamada tipo B, que é semelhante a fibroblastos. Os fibroblastos, nós sabemos que eles não têm nascimento na medula óssea, eles não têm linhagem hematopoética. Eles têm a linhagem própria do ectoderma e nascem mais ou menos ali onde está o seu tecido. Os fibroblastos, vocês veem que eles têm um citoplasma com uma abundância de um outro tipo de organela, especialmente o retículo endoplasmático rugoso, que, como todo mundo sabe, toda célula que tem, por exemplo, um núcleo cuja cromatina é mais frouxa e que tem uma abundância de sistema de retículo endoplasmático rugoso, é uma célula altamente produtora de proteínas. Como nós sabemos, a rugosidade do retículo endoplasmático justamente são dos ribossomos, né, que fazem a tradução do DNA em RNA. Isso é muito importante. Então a gente pode ver uma célula que não tem toda aquela quantidade de lisossomos ou mitocôndrias, mas nós temos uma cromatina mais frouxa, quer dizer, um núcleo cuja DNA está sendo intensamente transcrito e posteriormente traduzido pelo sistema reticuloendoplasmático. Esse fibroblasto é o grande responsável pela produção do nosso líquido sinovial. O nosso líquido sinovial
como nós já falamos, né, ele é um líquido estéril, não é para ter bactéria lá dentro, não é para ter bicho lá dentro. Se tiver bicho dentro, dá problema, dá infecção, é uma coisa séria, é um ambiente geralmente estéril. Ele produz uma série de substâncias, como por exemplo uma substância chamada lubricina, que ajuda a lubrificar as superfícies articulares. Ela permite também ajudar a produzir um pouco de glicosaminoglicanos que estão também no líquido sinovial, não só na cartilagem. E o restante do líquido também ele vem diretamente dos vasos sanguíneos, por difusão facilitada ou simples, e que vai ter lá oxigênio, vai ter glicose, vai ter também gás carbônico, vai ter metabólitos também excretas das células, que também vão passar para os capilares que estão nas camadas mais inferiores. Mas o importante é saber, é produção de líquido sinovial. Legal? Uma imagem maior para vocês verem como que é a superfície. Parece que eles são bem juntinhos, como se fossem aqueles epitélios que nós estudamos da pele em outra aula. Se vocês se lembram bem da outra aula, a pele ela tem várias camadas, independente se for a pele espessa ou a pele mais delgada, ela tem várias camadas, e as células, especialmente do trato epidérmico, são extremamente coesas, porque existe uma série de junções, que são os desmossomos, que ajudam elas a ficarem extremamente coesas. Aqui não é assim, é bem diferente. Primeiro que não é epitélio, né? A superfície é feita pelos próprios macrófagos e fibroblastos. E eles estão meio que como se estivessem boiando sobre a matriz de tecido conjuntivo que tem embaixo. Eles não estão se ligando entre si, não existem junções, não existem desmossomos, não existem os hemidesmossomos que se ligam a uma camada basal, como acontece na pele. É uma coisa muito frouxa, imóvel. Veja, de acordo com o movimento da nossa articulação, a membrana sinovial ela se invagina e se desinvagina. Então ela é extremamente móvel. E ela tem muitas fenestrações, fenestras, buraquinhos entre elas, que permite a passagem livre de células, quando é necessário. Por exemplo, existe uma inflamação na articulação. As células inflamatórias vão atingir facilmente o líquido sinovial. E isso pode, inclusive, ser detectado através de uma punção de líquido sinovial. As células não têm muita dificuldade de entrar na cavidade articular, porque existe uma grande fenestração. Talvez não seja tão fenestrado quanto um sinusoide hepático, né? Que é muito mais fenestrado. Mas é mais ou menos por aí. E aqui temos parece uma camadinha colunar de células, né? Mas aqui temos então células A e células B, fibroblastos e macrófagos. Nós temos um tecido conjuntivo abundante, temos uma série de outras células. Aqui a gente já consegue ver alguns capilares sanguíneos, lá no fundo temos adipócitos, mas tem muito mais do que isso. Vocês podem ver, por exemplo, aqui está a cavidade articular, lá em cima. Olha quantas fenestrações que existem, né? Essa célula aqui tem mais mitocôndrias e lisossomos, é a da linhagem macrofágica. Essa daqui, que tem menos lisossomos e bastante retículo endoplasmático rugoso e uma cromatina mais frouxa, é o fibroblasto. E olha como está tudo meio mole, meio que um do lado da outra, tudo se mexe bem. Para baixo vocês veem vasos sanguíneos, as fibras elásticas e colágenas próprias do tecido conjuntivo. Nós também não está demonstrado aqui, mas existem fibras nervosas nociceptivas, inclusive, que geralmente acompanham os vasos sanguíneos. Podem existir também células dendríticas, iguais àquelas que a gente estudou na pele, que servem como apresentadores de antígeno. Aquelas células meio que são sentinelas no corpo inteiro, né? Tem na pele, tem no fígado, tem também na membrana sinovial. E você pode encontrar, andando por aqui ou por acolá, um pouco de células imunes que meio que vivem ali como sentinelas, né? Mas quando existe realmente um processo inflamatório infeccioso, o bicho pega. As células vão invadir, as células inflamatórias vão vir através dos capilares, invadir tudo e vão conseguir não só entrar na membrana sinovial, como também podem entrar na cavidade articular. Mas qual que é a importância de saber a microscopia
de uma articulação. Qual que é a importância de saber que existem células macrofágicas e semelhantes a fibroblastos? Qual que é a importância de saber que existe essa frouxidão entre as células? Qual que é a importância? Existem algumas importâncias. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Veja um corte histológico de uma membrana sinovial normal. Nós temos lá as células, principalmente na região mais superficial, muito pouca célula no estroma, ou tecido conjuntivo subjacente à camada superficial, e aqui em cima deve ter fibroblasto e macrófago. Para saber qual desses que é um e qual que é outro, é só fazendo microscopia eletrônica ou imunistoquímica para pintar qual delas que tem os diferentes padrões de CDs, ou clusters de diferenciação. Muito bem, bem bonitinho, regular e tal. E veja essa membrana sinovial que veio de uma biópsia de um paciente com a sinovite. Vocês veem a extrema abundância de material celular. Esse corte aqui está tudo nos tons de rosa e azul, então é HE, hematoxilina e eosina. Tudo que é basofílico é azulzinho, basofílico é núcleo, é DNA. Olha a quantidade de células. Aqui não dá para aumentar, mas provavelmente a grande parte dessas células são linfócitos, que são células cujo citoplasma é pequenininho e tem um núcleozão. Os linfócitos são alguns dos pelotões da imunidade que têm diferentes categorias e que estão invadindo enormemente essa membrana sinovial, inclusive deixando ela aumentada em tamanho. Durante essa grande batalha inflamatória que está acontecendo aqui, os fibroblastos não ficam por menos. Eles também se proliferam, tem um fenômeno de hiperplasia e produção também de matriz. E existe esse grande aumento da membrana sinovial. E essa membrana sinovial, quando ela está assim, vamos dizer, ativada por muita inflamação, ela é uma membrana sinovial do mal. Ela é chamada, um termo histológico chamado de PANUS, com 2 N's. É uma membrana sinovial maligna. Não que é maligna de câncer, maligna porque ela é do mal. Ela tem uma capacidade de invadir os tecidos vizinhos da articulação. O que nós temos na vizinhança? A gente tem cápsula articular, temos cartilagem, temos osso. Elas invadem. Mas, claro, não invade assim de um dia para a noite, né? Dependendo da doença, é uma coisa progressiva, né? Aqui no meio tem liberação de muitos mediadores inflamatórios estes que vão estimular receptores de dor. Então imagine a dor da pessoa. Mas se isso não bastasse, ela causa alguns problemas em articulações sinoviais. Então aqui nós temos um exemplo de uma doença em que o processo fisiopatológico básico é uma sinovite asséptica, não causada por infecção, e sim por um distúrbio autoimune chamada artrite reumatoide, e que gosta de articulações móveis, diartrodiais, sobretudo apendiculares, sobretudo pequenas articulações de mãos e pés, mas também pode pegar articulações sinoviais da coluna. Então, com o tempo, a pessoa não só tem aumento dos dedos, ela tem perda de massa muscular, ela começa com deformidades dolorosas graves. Essas deformidades podem até ser corrigidas por cirurgia, mas a pessoa nunca mais vai ter a função que tinha antes. Veja só um exemplo aqui de uma radiografia em que vocês conseguem ver as luxações. Os dedos simplesmente saíram do lugar, saíram as falanges proximais, vocês podem ver aqui, elas simplesmente caíram fora da articulação com as metacarpianas. Nós temos uma luxação metacarpo-falângica. A mão fica toda desviada. A gente chama isso de mão em ventania, que é muito comum em artrite reumatoide avançada. Os ossinhos do carpo praticamente se fundiram, tamanha inflamação. Então vocês imaginem como é que essa pessoa deve abrir uma garrafa de coca, ou pegar uma xícara, ou abrir uma porta cuja maçaneta é redonda. A artrite reumatoide ela também pode afetar, por exemplo, a primeira articulação C1, C2, que todo mundo sabe, a articulação atlanto-axial, que nós temos o arco do Atlas e o dente
do C2 do axis do processo odontoide se articula de uma maneira de membrana sinovial. Quando existe uma grave inflamação da articulação de C1, C2, existe uma instabilidade articular e o dente do axis, o processo odontoide, ele pode empurrar a medula, fazendo um grave estreitamento proximal do canal medular. A pessoa pode fazer tetraparesia, pode fazer tetraplegia, estreitamento de forame magno. Isso aí é gravíssimo, é cirurgia de emergência, porque é extremamente instável. Nós vimos também que a membrana sinovial, ela é uma membrana que produz o líquido sinovial para ficar dentro da cavidade sinovial. Beleza. Essa cavidade sinovial ela não deve ter infecção, não tem germes lá. Mas o problema, vocês viram, que a membrana sinovial ela é altamente vascularizada. Tem muito sangue, né, que passa ali. E ela não tem, vamos dizer assim, um grande fechamento entre a cavidade sinovial e o interstício. Não é como a pele, bem firme, né? Então o que acontece? É muito comum em pessoas que sofrem de uma infecção generalizada, que tem a circulação de, por exemplo, bactérias pela circulação, então uma bacteremia, as bactérias podem chegar na membrana sinovial e, puf, vão ficar vivendo dentro da articulação, um lugar que não existe imunidade permanente. Então provoca um estrago, faz uma infecção, provoca daí, lógico, uma reação imediata, né, com grande sinovite, e essa sinovite, essa grande luta que vai haver em resposta a uma infecção especialmente bacteriana, que costuma ser um pouco mais séria, pode fazer um quadro de destruição articular extremamente rápido. Só para ter uma ideia, por exemplo, a artrite reumatoide, ela pode fazer uma destruição articular, sei lá, entre 2 a 5 anos. Uma artrite por infecção, também chamada de artrite séptica, pode destruir a junta se não tratar em 2 semanas. Por isso que a artrite infecciosa é considerada uma emergência médica. E olha só que interessante, a pessoa tem uma artrite, a gente consegue ir com uma agulha, dependendo da articulação, tem a técnica, né, para você aplicar a agulha, inserir a agulha no ponto certo e você aspira o líquido, legal? E manda para o laboratório. Daí se você vê lá, por exemplo, tem muita célula inflamatória, tem muitos polimorfonucleares. Opa, tem coisa aí, porque não era para ter tanto assim, deve ter uma infecção ou uma inflamação. Manda aquele material para cultura, para ver se cresce algum bicho. Ou você pega uma gota, olha no microscópio, cora com uma coloraçãozinha lá que vocês vão aprender, que se chama GRAM, para ver se existem bactérias que coram ou não coram por essa coloração do líquido sinovial. Então, a análise do líquido sinovial é muito útil para ver, por exemplo, se há uma infecção. Pensa a importância de saber essa questão da membrana sinovial e do líquido sinovial. O propósito principal dessa aula foi falar mais sobre a artrologia das articulações sinoviais. Mas vocês devem se aprofundar e estudar também os outros tipos de articulação. Por exemplo, as articulações fibrocartilaginosas, né, elas são muito importantes. Elas são articulações semimóveis, mas elas são importantes como estrutura, como mecanismos de sustentação. Imagine se a nossa coluna fosse super ultramóvel, com a medula dentro. Não ia dar muito certo. Então, a natureza já tem um conjunto de articulações semimóveis na coluna, que são do disco intervertebral, que ajuda nisso. As membranas, as articulações semimóveis do quadril, entre o isquio e o íleo e o pubis. Imagine vocês se essas articulações fossem totalmente imóveis. Imóveis. Como é que ia ter o nascimento dos bebês? Né? Como as articulações são semimóveis, na gravidez, especialmente no 3º trimestre, existem alguns tipos de hormônio que relaxam essa articulação, permitindo que elas possam ter uma maior até mobilidade para o momento que o bebê vai nascer por um parto via vaginal, por exemplo. Imagine se fossem suturas. Mas se fossem supermóveis, imagine um quadril supermóvel, né? Como é que a pessoa ia sustentar os membros inferiores? Então a natureza é muito sábia. A mesma coisa as suturas cranianas, é importante vocês estudarem elas. Entenderem também que existem doenças, por exemplo, que fazem as suturas
inicialmente que eram separadas, elas se grudam muito rapidamente. Isso é ruim se for muito antes do tempo. O fechamento prematuro das suturas cranianas, né, uma sinostose muito precoce, pode dar problema para o nenê. Como é que vai crescer o cérebro, né, a cabeça do nenê? Ou o contrário, doenças que fazem um retardo do fechamento das suturas. Não costuma o fechamento retardado dar um problema maior, exceto o risco de um traumatismo, né? Mas quando você tem doenças quando você tem suturas que demoram para fechar, existem algumas, essa é uma dica para o diagnóstico de algumas doenças, sabe? Que atrasam o fechamento das suturas da calota craniana. Algumas doenças do metabolismo ósseo, alguns tipos de osteodistrofia e raquitismos, né? Isso aí pode ser uma dica interessante que vocês lá na frente vão entender. Então vocês veem que é útil vocês estudarem desde já a artrologia, mas com um carinho especial para as articulações sinoviais. No caso que foi dado de situação problema, foi uma pessoa lá que estava mancando e bateu o joelho inchou e tal. Bom, aí vocês vão entender, o que eu posso aprender com esse caso clínico? Bom, o joelho, né? Tá, o joelho é que tipo de articulação? Quais são os movimentos que ele faz? É uma articulação sinovial? Ele é uma articulação sinovial diferente? Quais são os mecanismos que ele pode inchar? Ele pode inchar por dentro da articulação? Por fora da articulação? Esse tipo de coisa vocês podem de repente dar uma estudada e entender um pouquinho melhor como vai ser útil, tá? Eu espero que foi uma aula mais curta e mais objetiva. Espero que vocês possam ter entendido. Qualquer dúvida, vocês podem discutir diretamente com seus tutores, mas eu aconselho vocês a se aprofundarem um pouquinho mais. Legal? Obrigado e boa noite.